Suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Vai ser o segundo sermão no verso 3. E a partir de semana que vem o pastor Fernando vai trazer a pregação no verso 4 em diante, 4 ao 6. Essa é a maior frase que já foi escrita em grego, 202 palavras numa única frase, para ser lida até a gente perder o fôlego. Bem, então nós vamos ler o Efésios 1 do 1 ao 14. Certo? Irmãos, depois da escola bíblica eu tive uma crise de tosse que está consumindo a minha voz, então vocês vão ter que ter mais paciência comigo hoje. A gente vai ser um pouco mais devagar, né? O pastor Fernando vai nos ajudar aí na leitura, depois na oração. Efésios 1, verso 1 ao 14. Depois você pode orar também. Bom, vamos fazer esse mergulho aqui nessa maior frase do apóstolo Paulo. Quero que os irmãos mergulhem aqui até o primeiro ar de tantas belezas que há nesses 11 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, que mostra essa obra tão grande de salvação, arquitetada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Nos dê um momento, Pai, de meditação, que nós possamos ouvir a tua palavra e mergulhar nessas verdades e ser transformados por ela. Ajuda o pastor William com a sua voz, recupere a voz dele, Pai, que nós possamos ouvir a tua palavra, enche do teu Espírito e fale com ele, fale com a tua igreja, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Fer. Irmãos, na semana passada nós vimos o que é bênção, porque a gente não sabe o que a gente está falando quando a gente fala Deus abençoe. Vocês lembram? Então, quando a gente fala Deus abençoe, às vezes não tem nada na nossa cabeça, é apenas um desejo que a pessoa vá bem, mas na Bíblia nós vimos que a coisa é muito mais profunda. A palavra bênção que Paulo vai falar aqui no verso 3, vamos ver o verso 3 de novo. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, ele está usando a palavra grega eulogeo. Eulogeo significa falar bem. Falar bem, é de onde vem a nossa palavra para elogio. Vocês lembram disso? Então, nós estamos falando que Deus, ele olha para o crente, ele olha para o cristão e ele elogia, ele fala bem, ou em outras palavras, ele abençoa. E nós vimos que na Bíblia, desde Gênesis capítulo 1, Deus só fala bem, Deus só abençoa, Deus só elogia aquilo que está funcionando de acordo com a sua palavra. Então ele cria todas as coisas, haja luz, haja isso, haja aquilo, e as coisas funcionando de acordo com a sua palavra, Deus fala, isso é bom. Quando ele fala isso é bom, ele está falando, eu estou elogiando a criação, eu estou elogiando Adão e Eva, porque eu estou mandando eles dominar a terra debaixo do meu domínio. Então, falar bem
para Deus é elogiar algo, é dispensar a bênção, o falar bem a partir do seu trono, daquilo que está funcionando de acordo com a sua palavra. E nós vimos na semana passada o enquadramento trinitário que Paulo está dando para essas bênçãos aqui. A gente viu que o Pai é a fonte das bênçãos, ou seja, nós não funcionamos de acordo com a palavra de Deus. E não funcionar de acordo com a palavra de Deus é sermos amaldiçoados. E o que é ser amaldiçoado? É quando Deus fala mal. Isso não está funcionando de acordo com a vontade de Deus. Isso é maldição. É Deus olhar para você, para mim ou para a criação e diz: você está contra a minha pessoa, contra a minha palavra. Então eu te amaldiçoo por causa disso. Você está escolhendo ir contra a única coisa que pode te dar vida, que é a minha palavra, o meu filho, e você está dizendo não. Então todos nós já nascemos amaldiçoados, todos nós já nascemos quebrados, disfuncionais pelo pecado de Adão e pelo nosso próprio pecado. Então a única forma de nós sermos abençoados não é controlar a bênção ou manipular a Deus, como os efésios antes eles faziam. Então a gente viu que lá em Éfeso tinha o templo de Diana, dos efésios, de Ártemis, e eles manipulavam aquela deusa com presentes, para que aquela deusa abençoasse o comércio, abençoasse a saúde, abençoasse a família dos efésios. Ela era completamente manipulável. E Paulo está dizendo: não, o Deus verdadeiro, ele não é manipulável. Ele é a fonte das bênçãos e ele resolve abençoar, consertar, reformar quem ele quiser. Nós vimos que Jesus Cristo, Deus Filho, Deus Homem, é o lugar das bênçãos. Vocês viram o texto aqui? O Pai nos abençoa em Cristo. Esse em é uma proposição de local. O lugar que Deus nos abençoa não é nessas quatro paredes, é numa pessoa chamada Jesus, o Messias. E nós vimos que essas bênçãos são espirituais, e espiritual nunca é uma coisa etérea contra uma coisa física. Espiritual para Paulo sempre significa aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que pertence ao Deus Espírito. Então, como que você é consertado por Deus? O Pai toma iniciativa, te coloca no Filho e coloca o Espírito em você, e aí sim, você volta a funcionar de acordo com a palavra de Deus. Deus olha lá do céu e diz: bendito, bênção. Deus elogia, não você, mas Cristo em você, Cristo em nós, e aí sim nós somos abençoados. Então quando você fala assim: ô irmão, Deus te abençoe, você está dizendo tudo isso se você tem um entendimento bíblico. Você está dizendo que o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, te conserte e faça você funcionar de acordo com a sua palavra, porque funcionar de acordo com a Escritura é a única forma de nós termos vida, alegria e uma vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda vez que você funciona contrário à palavra de Deus, isso gera morte, isso gera miséria, isso gera caos, isso gera perdição, isso gera todo tipo de tragédia e desgraça possível. Mas uma vez que você diz: não, eu não sei conduzir minha vida, eu não sei ser um homem, eu não sei ser uma mulher, eu não sei ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, eu não sei trabalhar direito, eu não sei fazer nada direito, Senhor, eu preciso da sua luz, da sua palavra, do seu poder para me transformar. Aí sim você vai ver sua vida entrando naquilo que é a vontade do nosso Deus. Você vai começar a viver de acordo com a vontade de Deus. E aí o que você vai ver? Você vai ver o real sentido da palavra bênção. Você vai ver vida, você vai ver alegria, você vai ver essa plenitude de alegria que Cristo tem para cada um de nós. Então Paulo está dizendo que essa bênção, ela é trinitária. E o verso 3 nós vimos que ele adianta tudo que ele vai falar no verso 4 até o 14, porque agora ele vai distinguir cada pessoa da Trindade, que a gente vai ver a partir de semana que vem, né? Então o verso 4 ao 6, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Verso 7 ao 12, Jesus nos salva e ele une todas as coisas em si mesmo para o louvor da sua glória. E o verso 13 e 14, nós somos selados pelo Espírito Santo para o louvor
da glória de Deus. Então isso aqui é o que a gente chama de doxologia. Doxologia é uma forma de nós louvarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Mas ainda tem muita coisa aqui no verso 3. Porque a gente focou nas pessoas da Trindade, né? O Pai, a fonte das bênçãos, o Filho é o lugar das bênçãos e o Espírito é aquele que nos efetiva e realiza as bênçãos do Pai e do Filho em nossas vidas. E os 3 coisas que eu gostaria de destacar aqui é o que falta do verso 3. A gente vê em primeiro lugar o que Paulo está dizendo como bendito seja Deus. Da onde que vem esse bendito seja Deus? Nós vamos ver o que significa essas bênçãos, elas serem celestiais. De onde que Paulo tirou essa linguagem? O que significa ele ter que qualificar essas bênçãos como aquelas que vêm do céu, as celestiais. E nós vamos ver o que significa nós termos todas as bênçãos. Todas as bênçãos. O que significa essa frase? Né? Porque na nossa experiência parece que falta muita coisa na nossa vida. E Paulo fala no verbo passado que ele nos abençoou já com todas as bênçãos. O que Paulo quer dizer com isso? Vamos ver então, irmãos, vamos ver o verso 3 novamente. Bem no comecinho aí do verso 3. Ele diz assim: bendito seja Deus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Messias. E Paulo, como um judeu que agora crê que o Messias do Antigo Testamento é Jesus, que foi crucificado e ressurreto, ele conhece muito bem essa forma. Em todo o Antigo Testamento nós temos a expressão bendito seja Deus, bendito seja Yahweh, o Yahvé, o nosso Senhor, o nosso Criador e o nosso Salvador. Isso está em todo o Antigo Testamento, está nos Salmos. A gente leu o Salmo 103, que diz: bendito seja o nosso Deus, que a minha alma bendiga ao Senhor em todo o tempo. Mas, irmãos, tem uma passagem do Antigo Testamento que Paulo está pisando nela no sentido de ser o chão, de ser um fundamento para que Paulo possa caminhar nela. Em toda essa passagem, esse primeiro parágrafo de Efésios 1, ele está em mente uma passagem das mais famosas no Antigo Testamento, que a gente vai ver agora, mas é uma passagem que Paulo está pensando nela e desenvolvendo cada parte dela. Então lembre, Efésios 1, do 3 ao 14, Paulo ele bendiz a Deus que nos escolheu. Por quê? Se vocês lerem o verso 7, 8, 9 e 10, Deus ele nos deu um conhecimento, ele nos revelou o seu mistério, nos deu sabedoria, nos deu entendimento para unir todas as coisas de Jesus Cristo. Ele vai terminar o capítulo 1 falando que Jesus é o cabeça de toda a criação e que nele tudo está unificado. Da onde que vem essa linguagem tão maravilhosa de Paulo? Abram comigo rapidamente no profeta Daniel. Daniel capítulo 2. Lembra de Daniel capítulo 2? Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tem um sonho. Ele sonha com uma estátua que tem ali uma cabeça de ouro, um peito ali de prata, aqui a parte abdominal é de bronze, aí as pernas começam com ferro, e aí os pés são de barro misturado com ferro. É uma estátua gigantesca, e aí no final do sonho ele vê uma pedrinha vindo lá do céu, bate no pé dessa estátua, e essa estátua vira um pó. Essa pedrinha ela começa a crescer e ela enche o mundo todo. Ela enche toda a terra. E Daniel capítulo 2 é a mesmíssima coisa de Daniel capítulo 7. Porque cada parte da estátua é um reino, Babilônia, o reino Medo-Pérsia, o reino grego, o reino romano. São os reinos malignos deste mundo, e a pedrinha é o reino de Deus que vem e expande. Daniel fala, olha, a pedrinha é o reino de Deus que não vai ter fim. E o reino de Deus é estabelecido pelo filho de Davi, que nós passamos aí vários meses vendo 1 e 2 Samuel. E Daniel capítulo 7, cada parte da estátua vira um monstro, vira uma quimera, vira um animal monstruoso, vira um urso, vira uma pantera, uma coisa monstruosa para descrever o poder de matar desses estados totalitários da Babilônia até Roma. E lá em Daniel 7, a pedrinha é o filho do homem. A pedrinha, ela é o filho do homem, o filho de Adão, o filho de Davi, que vai reinar para sempre. Mas vejam a linguagem de Daniel aqui. Daniel capítulo 2, a gente poderia ler o capítulo todo aqui, eu recomendo que vocês façam isso depois. Vamos ler o verso 19
até o verso 23. Eu quero que enquanto nós lemos essa passagem, vocês lembrem de toda a linguagem lá de Efésios 1, se possível. Daniel 2,19 diz assim: então o mistério, olha só, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E Daniel disse, olha a expressão de Paulo: bendito seja o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele, Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece reis, e é Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. É Ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com Ele. O Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto ao rei. E o verso 28 e 29 fala que essas coisas vão acontecer nos últimos dias. Olha a linguagem de Daniel aqui. Daniel está na Babilônia, todos os sábios da Babilônia iriam morrer, foram sentenciados à morte, porque Nabucodonosor queria o sonho e a interpretação do sonho, ninguém conseguia fazer uma coisa dessa, e Deus revela isso para um jovem cativo, um jovem escravo que veio lá de Jerusalém, chamado Daniel. E a linguagem de Daniel aqui ela é toda apocalíptica. Apocalipse significa revelação do plano de Deus. Ele está dizendo, rei, eu não consigo te revelar, mas existe um Deus no céu que ele revela aquilo que ele quer. E ele ora a Deus e Deus revela o sonho. E o sonho desse rei ímpio, Nabucodonosor, é um sonho que vai desvendar, destrinchar, tirar o véu da história que vai vir em diante depois da Babilônia. Deus revela, olha, depois de você, que é o cabeça de ouro, Nabucodonosor, vai vir outro reino, depois vai vir outro reino, mas, olha, você levou cativo os judeus, né? Você matou o rei, o filho de Davi, né? O trono em Jerusalém está vazio, mas no fim dos tempos, Deus vai trazer de volta o filho de Davi, e ele vai reinar, e ele vai destruir todos os reinos malignos opostos a Yahvé, o Criador. E todas as coisas vão ser centralizadas nessa pedrinha, e essa pedrinha vai se transformar numa grande montanha. Aí já vê isso no final de Efésios 1, quando Paulo diz que Cristo é o cabeça, e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então Cristo ele expande o seu reino através da expansão da igreja. E Paulo está dizendo, bendito seja Deus, que nos abençoou. Por quê? O verso 7, 8 e 9... porque Ele nos revelou o seu plano. Ele nos revelou o seu agir na história. Ele nos revelou que o seu desejo, o seu plano soberano, infalível, vai ser centralizar tudo nessa pedrinha, no Filho do Homem, no descendente Davi, o seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, quando a gente lê isso daqui em um conjunto, lembrando de Daniel 2, a conclusão que nós chegamos é, nós só podemos bendizer a Deus se Ele nos revelar primeiro. Revelar o quê? Revelar o seu plano de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então você só vai conseguir, de fato, dizer bendito seja Deus, se antes Deus te dar sabedoria e conhecimento para entender que Cristo é tudo em todos. Que Cristo é aquele que reina. Senão, meus irmãos e irmãs, você pode papaguear bendito seja Deus o dia inteiro, pela sua vida inteira, que não vai acontecer nada. Porque bem dizer a Deus é quando Deus se revela para nós, e aí nós respondemos isso em adoração e louvor, e a gente fala bendito seja Deus. E aí o grande problema é Romanos 3. Romanos 3, 23, Paulo fala assim, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. O que é ser destituído da glória de Deus? Quer dizer que Deus não se revela de forma salvadora
para nós por causa do pecado. O pecado nos cega, o sol está brilhando lá fora, mas nós estamos cegos, Deus está se mostrando, mas nós não queremos, e Deus não se revela de forma sábia e salvadora para nós por causa do pecado. O pecado, ele quebra, ele cria esse abismo, essa parede de separação entre nós e Deus. E a gente não pode bendizer a Deus sem antes você se render ao plano de salvação dele. Sem antes, por pura iniciativa soberana e livre, Deus, não você, Deus decidir revelar o seu Filho em você. E Paulo sabe muito bem disso. A primeira carta que Paulo escreve, que é aos Gálatas, que a gente já viu inteira aqui na nossa igreja, lá no capítulo 1, verso 11 e 16, Paulo ele vai contar o passado dele. Ele vai dizer, irmãos, eu era judeu de judeus, da tribo de Benjamim. Eu era um fariseu, e o pai de Paulo, lá no final de Atos, ele fala que o pai dele era fariseu também. Então ele era uma criança, filha de um fariseu, que era instruída na palavra de Deus, desde sempre. As primeiras palavras de Paulo talvez foi Deuteronômio 6,4. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é alguém que conhecia o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, de cor, muito bem. E ele fala que ele se destacava acima de todos os jovens judeus estudantes. Ele sai de Tarso na sua juventude e vai para Jerusalém estudar com os melhores rabinos judeus. Ele era o melhor, ele era o judeu mais teólogo que tinha, mais instruído. Ninguém superava Saulo de Tarso. E ele fala, isso aí não me valeu de nada. Saber a Bíblia, Gênesis a Malaquias inteiro, não me valeu de nada. Aí ele fala assim, mas Deus decidiu revelar o seu Filho em mim, para que ele seja glorificado. Então lá em Atos 9, Saulo de Tarso indo perseguir a igreja, Cristo se revela para ele. E ele percebe uma coisa, como judeu, como alguém que diariamente falava, bendito seja o Deus de Israel. Ele sabia agora, pela primeira vez, depois que as escamas caem de seus olhos, ele é batizado por Ananias, ele fala, pela primeira vez eu vou bendizer a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, você só pode dizer, Deus é bendito, Deus é a bondade em si mesmo, Deus é o padrão de todo bem, e eu o adoro e o bendigo e louvo o seu nome, se primeiro ele se revelar o seu Filho em você. Então a bendição aqui, ela é apocalíptica, ela é revelatória, ela é um ato inicial de Deus, porque ainda que Paulo comece falando bendito seja Deus, o raciocínio é porque antes ele nos abençoou e nos revelou o seu Filho e o seu plano de unir tudo ao seu Filho Jesus. E em 1 Coríntios 12, verso 3, Paulo fala assim, irmãos, ninguém pode falar Jesus é o Senhor sem o Espírito de Deus. E você não vai falar maldito seja Jesus se você tem o Espírito de Deus. Em outras palavras, sem a ação salvadora e revelatória do Espírito te arrastando até Cristo, tudo o que você fala é maldito seja o Deus de Jesus Cristo. Por mais que a sintaxe da sua palavra, por mais que o discurso seja, Deus é bom, Deus é bendito. Não. Por trás dessas palavras, dessa construção gramatical, o seu coração está urgindo, maldito seja Deus. Por que você está falando maldito seja Deus? Porque toda vez que a gente peca e o ímpio vivendo no pecado, tudo que ele faz é amaldiçoar a Deus, funciona mais ou menos assim. Nós estamos contrários à palavra de Deus. Deus ele olha e fala, você está todo errado, isso é maldito, isso não vai gerar morte, esse é para o seu mal. E aí o ímpio e aquele que deseja continuar pecando diz, não, o meu pecado está certo. Não, eu quero o meu pecado. Deus está indo contra o meu estilo de vida pecaminoso. Então é Ele que está errado e é eu que estou certo. Então maldito é Ele.
não eu. Essa é a guerra. E essa guerra ridícula, porque a gente está falando de uma pessoa absolutamente animal, ignorante, e do Deus que é infinitamente sábio e onisciente. O pecado é uma da coisa mais ridícula que existe. Então, quando Paulo fala, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Messias, que nos abençoou, é porque antes, para Paulo falar isso, Deus derruba ele lá no caminho de Damasco. Deus cega Paulo com o brilho da glória de Cristo e finalmente ele pode dizer, bendito seja Deus. Então, para que a sua frase seja correta, verdadeira, e você de fato levante suas mãos e diga, bendito seja Deus, você precisa que Deus se revele a você primeiro. Segundo lugar, Paulo ele vai dizer que essas bênçãos espirituais são das regiões celestiais. O que Paulo quer dizer com isso? As bênçãos que Paulo está dizendo que Deus dispensa para nós, elas são celestiais. Irmãos, quando Paulo fala isso, na mentalidade judaica e bíblica, ele não está falando do céu aqui em cima da nossa cabeça. Na mentalidade bíblica, ele diz lá em 2 Coríntios 12 que ele foi até o terceiro céu, né? O que é esse céu, esse celestial que Paulo está dizendo aqui? É a dimensão invisível aos olhos humanos. É a dimensão onde Deus se manifesta sentado no trono, os anjos estão nessa dimensão louvando a Deus, e é daí que Deus dispensa as bênçãos. Então o primeiro céu é esse céu numa visão pré-científica, numa ideia de o que eu estou olhando aqui é até as nuvens é o primeiro céu, acima das nuvens é o segundo céu, é onde está o sol e as duas estrelas, de acordo com Gênesis 1, e o terceiro céu é essa dimensão invisível aos olhos humanos que perpassa toda a nossa realidade. É a dimensão, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, e essa palavra celestial ela aparece várias vezes em Efésios, a carta toda, Paulo vai dizer, é lá no céu que Cristo está assentado à direita de Deus. Então quando Cristo ele ressuscita dos mortos, pela primeira vez um homem de carne e osso, ele sobe à dimensão invisível e se assenta lá no trono onde Deus está assentado. Um judeu nazareno, morto da forma mais vergonhosa possível, sobe a esse céu, assenta-se no lugar de Deus e os anjos de Deus se prostram em adoração. Onde Cristo está agora? No céu, na região celestial, no trono de Deus, à destra de Deus. Paulo vai dizer que esse céu é um lugar que nós já estamos. De alguma forma, o crente ele já participa. Em Efésios 2, ele vai dizer que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente vai ver isso quando chegar a Efésios 2. E Efésios 6, Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não se dá na dimensão visível da realidade. A nossa luta é nas regiões celestiais contra o príncipe deste mundo e contra os seus demônios. Não é contra carne e sangue. A nossa luta ela é espiritual. Porque nós, de alguma forma, eu vou explicar como isso funciona, já estamos participando dessa dimensão celestial. E essa dimensão celestial, irmãos e irmãs, eu sempre falo isso, é a primeira coisa que Deus criou. Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia e tudo mais. E aí os 6 dias da criação, depois de Gênesis 1, do verso 3 em diante, é Deus organizando a dimensão visível, a terra. Aí depois lá no 4º dia ele cria o céu visível, coloca lá o sol, a lua e as estrelas. No 2º dia ele cria o primeiro céu, ele separa as águas de cima das águas de baixo. Mas o céu do versículo 1 da Bíblia é a dimensão invisível. Então Deus, em um ato soberano e criador, e acabado em si mesmo, ele cria a dimensão invisível com os anjos. Depois ele cria a terra, a dimensão visível, e Paulo está dizendo para nós, a gente vai ver isso daqui 2 semanas no verso 10, que o plano de Deus é juntar as duas coisas. O plano de Deus é unificar a dimensão invisível
com a dimensão visível, em Jesus Cristo. E eu vou detalhar isso de novo, daqui 2 semanas quando chegar nesse texto. Mas é esse céu que Paulo está falando aqui. É este céu que Paulo está dizendo, olha, é desse céu, da onde Deus se revela em uma plenitude de glória, sentado num trono como rei, é de lá que ele dispensa suas bênçãos para nós. As bênçãos, elas vêm dessa dimensão celestial. Lá é a origem disso tudo. Então Deus assentado num trono, cercado de anjos, cercado de todos os santos que já morreram. É para lá que você vai quando você morre. Se você crê em Jesus, você fecha o olho aqui e a sua alma vai estar nesse céu. Paulo está dizendo para nós, é de lá que vem essas bênçãos. Deus no seu trono, ele olha para a sua vida e diz, bênção. Bendito seja Deus. Mas irmãos, quando Paulo fala das bênçãos celestiais aqui, não é apenas a origem dessas bênçãos, mas de alguma forma ela qualifica essas bênçãos também. Elas são bênçãos celestiais que vêm do céu. O que isso quer dizer? Veja, quando Adão pecou, ele entrega o reino para o diabo, ele perde tudo que ele tinha direito ali. E Cristo, como novo Adão, ele começa a reconquistar aquilo que Adão perdeu. E quando no momento do batismo de Jesus, o Espírito desce em forma de pomba sobre Jesus e começa o ministério público e messiânico de Cristo na terra, Jesus ele começa a expressar e a mostrar o céu na terra. Ele diz isso o tempo todo nos evangelhos. O pessoal, os fariseus dizem, você expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Ele diz, não. Ele diz assim, se eu expulso demônios pelo poder de Deus, ele diz assim, é chegado a vós, o quê? O reino da onde? Dos céus. Ou seja, aquele homem que não tinha nenhuma aparência de formosura, nenhuma aparência de autoridade, ele é o vínculo entre os céus e a terra, e tudo que ele fazia era começar a tornar real a realidade celestial no mundo visível. E essa realidade celestial que fluía através deste homem, Jesus Cristo, expulsava demônios, curava os enfermos e trazia salvação e fé para todos que se aproximavam dele. Então Jesus é, em sua pessoa, aquele que começa a atrair o céu para a terra. Ele inaugura o reino de Deus, o reino dos céus. O que é reino dos céus? Quer dizer que, como Deus reina nos céus, os anjos obedecendo ele de forma perfeita, essa realidade começa a acontecer, ela é inaugurada através de Jesus Cristo. É isso que é o Pai Nosso. Pai Nosso que está onde? No céu. Que céu? Invisível. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita onde? No céu. É essa a oração do Pai Nosso que Jesus está pedindo e realizando através da sua obra messiânica. Ele está trazendo essa realidade celestial maravilhosa e perfeita, de forma imperfeita ainda, sobre os seus seguidores. E aí, meus irmãos e irmãs, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, e tudo isso é um processo de inaugurar o céu na terra. Ele, como templo, ele é o lugar que vai juntar os céus e a terra. Ainda faltava um último ato de Cristo, a destra do Pai. Após conquistar a nossa salvação, ele faz o quê? Derrama o seu Espírito sobre a igreja, em Atos capítulo 2. Esse é o Pentecostes. E quando o Filho exaltado derrama o seu Espírito, finalmente o último ato para inaugurar o céu na terra é concretizado. Quando o Espírito desce, meus irmãos e irmãs, veja, o Espírito ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é infinito, ele não se move. É uma linguagem analógica. O que Jesus está dizendo, o que Lucas está dizendo em Atos 2, é que esse descer do Espírito
é Ele trazendo e puxando o céu na terra. E aí um fogo aparece na cabeça de cada um dos apóstolos e eles começam a falar em outros idiomas. O que está acontecendo, Pedro? Vocês estão bêbados? E Pedro diz, não, isso cumpre em Joel 2, nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo o meu povo. Isso quer dizer o quê, meus irmãos e irmãs? Isso quer dizer que cada crente, cada cristão e cada igreja verdadeira que se reúne é a manifestação do céu na terra. E isso a gente apreende pela fé, não pelos olhos. Pelos olhos isso aqui é muito simples. Todos nós somos pecadores, cada um sabe o pecado que tem aqui. Não parece que a gente está trazendo o céu na terra. Não parece que nós estamos dispensando a qualidade celestial neste mundo visível. Mas nós estamos. E o que o Espírito faz é pegar a coisa mais preciosa do céu, Jesus Cristo, e imprimir isso em cada um de nós e nos conformar à imagem do seu Filho. Isso é falar bem. É isso que Deus está fazendo em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é o bem? Jesus Cristo. E sermos conformados à sua imagem e semelhança. Isso é o bem. Isso é o céu na terra. É quando você, pelo trabalhar do Espírito, mostra o fruto do Espírito, o fruto do caráter de Cristo Jesus na sua vida, na sua família e em todos os lugares. E a grande pergunta é, você tem experimentado o céu na terra dentro do seu coração? Porque nada menos do que isso é ser cristão. Nós temos outras coisas, mas tudo se resume a sua vida, agora você é o templo do Espírito, e o templo na Bíblia é sempre o lugar de encontro entre o céu e a terra. E por mais que você seja fraco, por mais que você ainda peque, por mais que você ainda tenha todas as suas debilidades, no final do dia, você olha para os céus e diz, bendito seja Deus. E quando você adora ao Senhor, o céu se torna visível na terra, através da vida de você, pobre pecador, que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo, bendito seja o Deus, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, o que significa que nós temos todas as bênçãos? E aí, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de ler com vocês duas passagens do Antigo Testamento, muito importantes, e depois a gente vai ver ainda uma terceira, que é as únicas passagens bíblicas que aparece a expressão bênção celestial, ou bênção do céu, que vai aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre o que significa essas bênçãos dos céus, que ao mesmo tempo fundamenta Paulo juntar tudo e dizer que essas bênçãos dos céus, nós temos todas elas. Abram comigo no último dia da vida de Jacó, quando ele abençoa os seus 12 filhos, abram em Gênesis 49. Gênesis 49. Todos acharam aí? Verso 22 em diante, até o verso 26, é ele abençoando José, o grande protagonista do final de Gênesis aqui, não é? Olha o tipo de bênção profética que Jacó, já velho, prestes a morrer, dispensa sobre José, o seu filho. Ele vai dizer assim, José, Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, flecharam-no e o perseguiram, mas o seu arco permanece firme, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso, o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai,
que te ajudará e pelo Todo-Poderoso que te abençoará. Olha só, te abençoará com bênçãos dos céus elevados, com bênçãos do abismo profundo e com bênçãos do seio do vento. Olha a expressão bênção dos céus elevado, é a mesma de Paulo, bênçãos celestiais. E o verso 26 diz assim: as bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes antigos e as coisas desejadas dos montes de antigamente, que elas estejam sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. A palavra separado aqui é a palavra para narizeu, ele foi santificado entre os seus irmãos como uma espécie de cabeça, como uma espécie de líder, porque José era o líder, ele era o príncipe do Egito, debaixo apenas de Faraó. Então Jacó, gaguejando ali na sua cama, velhinho, está dizendo: José, você é o príncipe dos seus irmãos. Ainda que o rei vai vir de Judá, ele acabou de falar isso no verso 10, José ele é especial também. Ele é o cabeça, ele é o príncipe. E ele que Jacó, é o único que Jacó fala. E ele é o que mais, Jacó fala mais coisas para José do que para os outros 11. E Jacó fala: Deus vai te abençoar com bênçãos celestiais dos altos céus. E com bênçãos do abismo. O que é isso? Antes de eu responder, abram comigo em Deuteronômio, capítulo 33. Eu quero que vocês entendam que Deuteronômio 33 são as últimas palavras de Moisés, igual às últimas palavras de Jacó. E as últimas palavras de Moisés, Moisés faz igual Jacó e abençoa cada um dos 12 tribos de Israel, igual Jacó fez. E quando Moisés ele vai abençoar José, a tribo de José, ele diz assim, Deuteronômio 33, verso 13, é a mesma coisa que Jacó disse. Ele diz assim: e disse acerca de José: abençoada pelo Senhor seja a sua terra, com as mais excelentes dádivas do céu. Dádivas do céu aqui é a mesma coisa, bênçãos celestiais. Com o orvalho, as águas do abismo embaixo, com os excelentes frutos do sol e os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos, das colinas eternas. Ele continua dizendo que José é o príncipe, ele é o principal dos seus irmãos. Paulo tira essa linguagem de Jacó e de Moisés. E qual que é a ideia então de Paulo aqui, meus irmãos e irmãs? E de Moisés escrever essas duas passagens, né? José ele vai receber as bênçãos do céu, mas também as bênçãos do abismo. Abismo em Gênesis para Moisés é a criação antes de ser criada, antes de ser organizada. Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre a face do abismo, das águas abismais ali, né? Então o abismo é um lugar de morte, é como se fosse a sepultura, é como se fosse o lugar de trevas. E Moisés está dizendo que José é abençoado com todas as bênçãos, do céu, do abismo, do ventre, porque ele vai ter muitos filhos, ele é o príncipe dos seus irmãos, e portanto José tem todas as bênçãos ali com ele. Jacó sabia muito bem disso quando ele roubou todas as bênçãos de Esaú, seu pai Isaac, né? Todas as bênçãos agora estão em Jacó, e ele dispensa a principal delas para José. E José, como ele é dito que é o cabeça, José é um tipo de Cristo, e Paulo em Efésios vai dizer que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. José é aquele que é separado dos seus irmãos, igual Cristo é sem pecado também. E todas as bênçãos foram dispensadas sobre José. Vocês já pensaram sobre isso? As bênçãos do abismo, e José ouvindo aquilo do seu pai velho, que acabou de descobrir que ele estava vivo. José ele foi para o abismo, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi colocado num buraco, quase como que ele tivesse sido sepultado vivo. Ele foi lá, foi fiel lá na casa do Potifar, a mulher dele agarrou ele e saiu correndo, prisão, por vários anos preso. E Jacó está falando, o abismo te abençoou. Porque lá em Gênesis 50, depois que Jacó morre, ele olha para os seus irmãos e fala assim, não se preocupem, eu não vou matar vocês não.
porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para salvar a vida de todo mundo aqui neste dia. Então Jacó e Moisés, falando para José e para a tribo de José, está dizendo: olha, mesmo a sepultura, mesmo o sofrimento, mesmo a prisão, é bênção para José. E quando Paulo fala todas as bênçãos está sobre nós, é uma forma de dizer que toda a vida do cristão é qualificada como Deus falando bem de nós, independente se você está no palácio do Egito ou no buraco de uma prisão. Todas as bênçãos. Se a gente pensar nas bênçãos, o que nós temos? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou para a salvação. Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Deus nos selou com seu Espírito. Ele fez com que você nascesse. Ele sustentou vida em você até que você tivesse entendimento das coisas. Deus enviou um cristão para falar do Evangelho para você, ou fez com que você tenha uma Bíblia para ler o Evangelho, e você creu. E antes de você crer, o Espírito ele regenerou seu coração, te deu arrependimento, que é uma das bênçãos, fé, que é uma das bênçãos. Tudo isso é bênção. Você crê, você foi justificado pela fé, você foi adotado na família de Deus, você é santificado pelo poder do Espírito, você é dado todo o fruto do Espírito: alegria, amor, paz, bondade, benignidade, misericórdia, domínio próprio, mansidão. Você é dado a alegria indizível e cheia de glória que Pedro fala, a paz que excede todo entendimento que Paulo fala para os Filipenses. Você é colocado na igreja como parte do corpo de Cristo, você se alimenta de Cristo na ceia, você expressa sua fé no batismo, você é alimentado pela palavra de Deus. Tudo isso são todas as bênçãos. Você aguarda novos céus e nova terra, o seu corpo vai ser ressuscitado dos mortos, a sua alma vai ser purificada do pecado quando você morrer, e você vai viver por toda a eternidade com Deus. Essas são todas as bênçãos que a gente tem na Bíblia. Mas além disso, enquanto nós ainda estamos aqui na carne, tudo que a gente passa é bênção. Todas as coisas cooperam para o bem. E Paulo vai dizer em Romanos 8, o que nós vamos dizer dessas coisas? Ou em outras palavras, o que a gente vai dizer de todas as bênçãos que Deus nos dá? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Ele não poupou seu próprio Filho, gente. Antes o entregou por nós. E Ele não nos dará todas as coisas juntamente ao entregar seu Filho. Ele fala: quem pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a nudez, espada, a miséria? Como está escrito, nós somos entregues à morte todos os dias. Nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Mas eu estou certo, e Paulo vai dizer: eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, um câncer na vida do crente é uma bênção celestial dos céus. Deus olha para você com câncer e diz: bendito. Porque aquilo Deus vai transformar em bem, e o bem Ele vai conformar o seu caráter a Cristo Jesus. Deus olha para a sua esterilidade e diz: bendito. Deus olha para a sua pobreza e diz: bendito seja o meu filho e a minha filha. Todas as bênçãos celestiais. A sua vida é caracterizada por só bênção que vem do céu, e isso inclui tudo na sua vida a partir do momento que você crê de fato em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as bênçãos. E essa expressão, a gente viu bênção do céu, vem lá de Jacó e de Moisés. A expressão todas as bênçãos vem de Deuteronômio 28. Metade do povo no Monte Gerizim, metade no Monte Ebal. O pessoal do Monte Ebal vai falar todas as maldições da lei. Metade no Monte Gerizim vai falar todas as bênçãos da lei, se você obedecer a Deus. E lá tem uma lista que vai do alto a baixo da sua vida. Se você guardar a lei,
Moisés fala: bendito você vai ser quando você acordar, quando você levantar, quando você for dormir, quando você for trabalhar, quando você ficar em casa, quando você ter filho, quando não ter filho, quando você for fazer qualquer coisa. E aí lá em Deuteronômio 28:12 ele fala: os céus vai se abrir para você. Bendito seja, porque os céus vão se abrir para você. Todas as bênçãos vêm de se guardar cada ponto da lei. E se você quebra um ponto da lei, toda a maldição vai vir sobre você. A mesma coisa, você ser maldito quando acordar, quando levantar, quando ter filho, quando não ter filho, quando for trabalhar, quando não for trabalhar. Maldito você vai ser em todos os lugares. A maldição de Deus vai te perseguir, te achar e te matar. É isso que nós merecemos. A maldição. Para você ter todas as bênçãos, você precisa de uma obediência perfeita. E Paulo está dizendo: você é abençoado em Cristo. Porque Cristo é o único que não pecou. E Ele conquista todas as bênçãos da lei para nós. E dispensa isso, sem nós guardarmos a lei. Apenas pela fé nele. Todas as bênçãos. Então tudo, o sabor que você sente na sua boca, a beleza que você vê com seus olhos, a música que você ouve com o seu ouvido, o batimento do seu coração, tudo vem como uma bênção para você que coloca a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. 3 aplicações práticas, que são gigantescas, mas vou tentar resumir aqui em uns 5 minutos. Como isso deve qualificar a nossa vida. Diante dessa realidade de que Deus nos abençoa com todas as bênçãos do céu, do Espírito, em Cristo, como que deve ser a nossa vida? 3 coisas, cada uma ligada a um ponto do sermão. A sua vida tem que ser apocalíptica, ela tem que ser celestial e ela tem que ser plena. O que é ter uma vida apocalíptica? É ter uma vida que ela é marcada centralmente pela revelação da glória de Cristo Jesus. E como isso se mostra? Como que eu mostro uma vida que recebeu a maior das revelações? Isso é contrário a qualquer pensamento humano. Por quê? A ideia humana é: se eu receber uma revelação tão grande, eu vou empinar o meu nariz. Eu sou muito bom. Meu Deus do céu, Deus falou comigo, olha como eu sou um profeta. Tem aquele cara ridículo, né? Eu sou o maior profeta do Brasil. Que atitude que tem aquela pessoa que tem uma vida apocalíptica? Paulo vai dizer para nós, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que ele recebeu do Espírito a revelação do Filho, e ele vai dizer: e o meu procedimento se traduz para vocês, coríntios, em fraqueza, temor e grande tremor. Como é que é a vida de quem recebeu uma revelação extraordinária? É uma vida quebrada e quebrantada, no sentido de arrependimento da coisa. Então, a manifestação do céu na terra não se traduz em glória humana, se traduz em fraqueza. Todos os profetas que receberam a revelação do céu acabaram com o rosto na terra. Daniel ficou dias aqui de jejum. E Paulo está dizendo: olha, eu recebi uma revelação de Cristo Jesus. Ele se manifestou para mim. E eu estou aqui em fraqueza. Em fraqueza, meus irmãos e irmãs. Ele diz em 2 Coríntios 12, os superapóstolos falam que tiveram uma revelação e se gloriam disso. Eu fui para o terceiro céu. E quando eu vi coisas que não se devem falar em linguagem humana. E quando eu voltei dessa revelação, eu tinha um espinho na carne. E Jesus, tira isso de mim, pedi 3 vezes. E Jesus falou assim para mim: não vou tirar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e a minha graça te basta. Então uma vida apocalíptica é uma vida quebrantada, fraca, exteriormente falando, mas que dentro carrega o tesouro do Evangelho, a glória de Cristo Jesus. Qualquer coisa que faça que a pessoa se glorifique, se exalte, ela não recebeu uma revelação do céu,
ela recebeu uma revelação do próprio diabo. Às vezes em forma de luz, às vezes em forma de diabo mesmo. A vida apocalíptica, ela se traduz em fraqueza. Então, meus irmãos e irmãs, quando você ouviu o primeiro ponto do sermão, que você tem uma vida apocalíptica, que você recebeu essa revelação de Deus, e que você é a manifestação do céu na terra, enquanto crente em Cristo Jesus, isso não traz nenhum holofote para você. Pelo contrário, o mundo olha para você e fala, você é um lixo. Paulo diz em 2 Coríntios 6, eu sou o lixo do mundo, escória da terra, eu não sou nada. Eu sou um vaso de barro, mas a excelência da glória de Cristo está sendo demonstrada na minha vida. E o próprio Cristo também não tinha nenhuma beleza mundanamente qualificada. Em segundo lugar, a sua vida tem que ser celestial. Essa fraqueza externa precisa ser contrabalanceada com um coração tomado pelo céu. E o céu não por si mesmo, mas porque Cristo está lá. Colossenses 3. Colossenses 3 Paulo diz assim, irmãos, busquem as coisas do alto, porque Cristo está lá sentado à destra de Deus. Pensem nas coisas do alto, porque Cristo está lá. Então não é o céu pelo céu, o céu não vale nada sem Cristo nele. Então uma vida celestial não é uma vida que vai para o mosteiro e ficar estudando a Bíblia, não. É uma vida que enquanto você luta, trabalha, soa, chora e sangra, você está com o coração enamorado e vislumbrado com o Cristo que está à destra de Deus. E você não tem uma mente qualificada com as coisas demoníacas da carne e pecaminosas. Você tem uma mente qualificada pelo céu. E um desejo celestializado, porque o céu já desceu na sua alma, pelo Espírito. E você tem novos desejos, nova mentalidade. E quando o pecado vem, você diz, isso é a coisa mais nojenta, e eu digo não para o pecado. E quando você cai em pecado, você diz, Deus me perdoa e me restaura. Mas você não fica rolando na lama como um porco que você era, ou que você é. A sua vida, ela é caracterizada pelo céu ou pela terra. Você é vislumbrado com dinheiro, fama, poder, prazeres carnais? Ou a sua vida e o seu desejo e seu pensamento é qualificada por Cristo e tudo o que Ele conquistou para nós? Terceiro e último lugar, a sua vida tem que ser plena, porque você tem todas as bênçãos, todas. Mas esse todas que você já tem é um já e um ainda não. Porque você só vai experimentar todas elas em sua plenitude na eternidade. Mas você já tem acesso a elas. Deus ele comprou tudo e colocou diante de você. Você pode experimentar todas elas. Como? O último texto que a gente vai ler aqui, abram em Tiago, capítulo 4. Lá no final do Novo Testamento, Tiago, capítulo 4. Ele diz assim, vamos ler, era bom a gente ler todo o capítulo 4, mas vamos ler só o verso 3. Ele diz assim, Tiago 4,3, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então você já tem todas elas, e aí você precisa pedir, Senhor, me abençoe com tal bênção, me dê uma alegria para vencer o pecado, me dê santidade, me dê mais de Cristo. Você experimenta as bênçãos, todas elas, ao pedir a Deus. E Tiago está falando, você não tem porque você não pede. Por que você não tem mais alegria? Porque você não pede. Por que você não tem mais o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito? Porque você não pede. Por que você não é mais cheio do Espírito? Porque você não pede. E se você está pedindo e não está recebendo, é porque você está pedindo mal. Você está pedindo de forma egoísta, autocentrada, para você gastar com você mesmo. Senhor, me faça mais parecido com Cristo, para que eu possa amar mais meu irmão.
Senhor, me dê uma estabilidade no meu trabalho para que eu possa abençoar a vida do outro que está em mais necessidade que eu. A sua vida só vai ser plenamente aquilo que Deus tem para você quando você morrer para você mesmo e pedir que Deus te abençoe para que você gaste com os outros. Isso é uma vida plena. E quanto mais você se gasta para os outros, mais você vai ser cheio do Espírito e vai ser cheio de alegria e cheio das bênçãos de Deus. Então a sua vida, ela precisa ser, no momento que você crê em Jesus, apocalíptica, externamente fraca, celestial, internamente tomada por Cristo e plena. Jesus falou em João 17 que, Senhor Pai, que a minha alegria esteja plenamente neles. E o Pai, Ele ouve as orações do Filho. Amém? Que essa seja a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Bendito seja o Senhor, nosso Pai, que antes, na eternidade, é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo seu Espírito, nos elogia em Cristo, com todos os elogios espirituais, vindos do céu, para nós. Nós que somos e confessamos por natureza malditos do Senhor, e que te amaldiçoamos por toda a nossa vida, o Senhor decidiu revelar o seu Filho em nós, e trazer todas as bênçãos, todas, que Cristo conquistou para nós, e nós já temos acesso a elas. Não existe uma segunda bênção que a gente deve buscar, que a gente já não tenha. Nós já temos todas, mas que elas sejam experimentadas em nossa vida, à medida que o Senhor nos move à oração e à comunhão dos santos, e a sua palavra que é viva e eficaz. Nós te bendizemos, que não seja uma bendição da boca para fora, mas que ela venha de um coração transformado pela sua palavra, um coração vivo e que bate em alegria para louvar o teu nome. Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus, o seu Espírito. Amém.